Sejam todos bem-vindos a este documentário especial, onde celebraremos a história e a devoção centenária da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Por um século, essa imagem foi imagem de fé e devoção por toda a comunidade católica de Macau. No mês de maio, um dos períodos mais aguardados pelos paroquianos é a coroação dessa venerável imagem. Torna-se um gesto de profundo amor e referência à Virgem Maria, nossa mãe e rainha. Este documentário é um convite para mergulharmos em uma narrativa de história, tradição e espiritualidade, unindo gerações em torno dessa fé que nos une. Que esta obra inspire a todos a refletirem sobre a beleza da nossa devoção e a grandiosidade do amor da Virgem Maria por cada um de nós. O meu nome é Maria Dalva Santiago, sou filha de João Rivo Santiago e de Maria Rosa Santiago, que já moram com Deus. Sou casada há 62 anos com Francisco Batista da Silva, conhecido por Titico. E tudo que eu aprendi de lindo de Nossa Senhora foi com a minha mamãe. Eu, menina, morava aqui em Macau, e aquelas festas do mês de maio, ela ia todas e levava a gente tudo arrumadinha, tudo bonitinho. Tenho devoção de rezar o ofício todo sábado, porque ela tinha, eu tenho também. E sobre a coroação de Nossa Senhora, é muito bonito. Eu gosto de acompanhar, vou às novenas, boto azul e branco, passo o mês todinho de azul e branco e vou até o dia da coroação e depois vou continuando a ir para a igreja. Eu sei que o mês de maio é o mês de Nossa Senhora, por isso que eu uso azul e branco. Eu era bem menina e vinha para a igreja, né? Mas mamãe, e quando eu chegava, eu me dirigia logo ao Monsenhor para tomar a benção a ele e abraçar. Aí ele dava aquele beijinho na minha cabeça e me abençoava, né? A minha primeira filha é Maria da Conceição. Eu sou tão apaixonada por Maria que minhas filhas, tudo é Maria. Maria da Conceição, Maria de Fátima, Maria de Lourdes e Maria Juliana. E tenho meus netos, meus bisnetos, e tenho uma tataraneta chamada Maria Júlia. Quando eu rezo de noite, para minha Nossa Senhora, rezo. Quando termino de rezar, tomo a benção primeiramente a meu Santíssimo, depois o Divino Espírito Santo, meu Pai do Céu e minha Mãe do Céu, Maria Santíssima. E a todos os santos da minha Santíssima Igreja. Sou muito feliz, graças a Deus. Sou muito devota da minha Santíssima Igreja. O mês de maio se rezava o terço como de costume. As pessoas vinham, tinham os noiteiros, porque às vezes eram as ruas que eram os noiteiros daquela rua. Então, rezava-se o terço. Após o terço tinha a leitura do Evangelho e uma pequena reflexão. Aí depois cantava-se a ladainha, com a ladainha, depois da ladainha a gente rezava, fazia o ofertório, porque naquela época, né, precisava também os noiteiros participar. Então tinha o ofertório e depois do ofertório ali só tinha os avisos do próximo dia e cantava-se o hino final. Este era assim o mês de maio. Tinha um grupo que me ajudava, como Colô, Hilda, Maria Cabral, Maria Nazaré, Maria de Fátima. Então eram essas pessoas que ajudavam. Mas depois ficaram mais cansadas e ajudavam. E como eu disse a você dos anjos, trazia alguns anjos, mas a gente trazia diariamente. Após tudo isso, aí teve outras pessoas, como Ana, a minha irmã de Anacleto,
Aí ficou responsável pelos anjos. A coroação, e sempre às noites tinha assim, vamos dizer, a noite da escola tal. Então traziam crianças para fazer o ofertório. Tinha aquele ofertório de Nossa Senhora, as crianças tudo formadas, com rosas natural. E cantavam o hino de Nossa Senhora. Queremos a Maria, flores oferecer, aceita, ó Virgem pia, o nosso bom querer. Mãe do nosso amor, recebe esta flor, ó digna-te, Maria, fazer que no céu possamos sem véu te contemplar um dia, cantar com alegria em teu louvor, em teu favor, em celeste harmonia. Aí tinha o lírio, tinha a rosa da caridade, tinha a violeta, tudo isso era ofertado, mas rosa é natural. Isso era antes de começar o terço. Agora, me lembro bem que eu podia ter mais ou menos numa idade de 11, 12 anos, quando eu coroei Nossa Senhora. E foi muito bonito. Hoje eu acho que até que eu tenho, mas fico mais nervosa quando a pessoa está coroando. Eu espero que Nossa Senhora, porque Nossa Senhora também era posta em cima do altar. E a gente num banquinho, mas atrás, que ficasse, que desse para coroar. Mas hoje boto as crianças muito altas, eu fico até nervosa quando eu vejo. Já não estou mais nem assistindo aqui na igreja, porque eu não tenho mais condições de ficar 1h30, 2 horas aqui na igreja. Então eu assisto em casa e peço à Virgem Maria que tudo dê certo. E graças a Deus nunca aconteceu nada. Eu, no ano de 1978, eu tinha 12 anos, quando eu recebi o convite, já fazia parte dos anjinhos. Então foi quando eu recebi o convite para fazer a coroação de Nossa Senhora. Foi até assim, emocionante demais para mim, né? Porque eu nunca tinha feito e só ficava observando as meninas coroando, achava muito bonito aquele canto, aquelas coisas todas. E para mim foi muito emocionante, muito mesmo. Eu tenho isso como um aprendizado, principalmente na fé, porque a gente participa das coisas da igreja, mas quando tem um convite desse, mais especial ainda, a gente fica mais forte na fé. Porque Nossa Senhora é um exemplo para todo mundo, para todas nós, né? Até hoje, quando eu falo, eu me emociono muito. Reproduzir na Terra o que já aconteceu no céu, sem dúvidas, não é uma missão fácil. Mas, ao longo desses 100 anos, a paróquia de Macau conta com a dedicação e o empenho de grande parte da sua população, que de uma forma ou de outra vão deixando marcas na história. De 2011 para 2012 eu tomei conta das crianças. Os pais iam deixar na minha casa e eu trazia para a igreja. Quando terminava, eu saía entregando um em casa. Até o ano passado. Esse ano eu não tenho mais condições de assumir. Eu sinto muito. Vontade eu tenho, mas não posso. Elas vão lá na minha casa todo dia perguntar. Eu disse, não tenho condições, eu vou entregar. As meninas choram, mas eu não tenho. Se eu pudesse, eu trazia. Quando eu peguei, a roupa das anjinhas era toda colorida. Porque não tinha condições de fazer, as mães.
Aí misturaram tudo. Aí depois que o Padre João entrou, ele foi e formou a roupa azul e branca. As roupas das anjinhas eram azul e branca. Ele deu a todas elas. Mandou fazer tudinho e deu a elas. Na véspera a gente vinha pra cá para ensaiar como era que ia entrar, quem ia ficar lá em cima para entregar as coroas para a menina que ia coroar. Dava um pouco de trabalho, mas eu ficava satisfeita, porque eu estava fazendo para Nossa Senhora. As outras meninas me ajudavam, Clara, e as outras meninas me ajudavam. Hoje tem delas que já é mãe. Aí eu vou botar minhas meninas, quando eu casar, tiver filho, só nascia macho. Aí as meninas, nenhuma quer ser anja para coroar Nossa Senhora, só dá macho. Ah, Jesus. Naquela vida foi um tempo bom, viu? Eu fui anjinha no mês de maio, na festa de Nossa Senhora, em meados dos anos 1994 a 2000. Na época que eu era anjinha na festa, uma das responsáveis pela gente era Dona Usal, que aí trazia a gente todos os dias para a igreja, junto com outras senhoras, cantava também no dia da coroação. E sempre um dia antes, na véspera da coroação, a gente vinha para cá e fazia um ensaio geral, né? Sempre no dia 31, no dia da coroação, a igreja era lotada, a comunidade participava muito, como participa até hoje. Tinham muitos anjinhos, eu acho que em média de 30 a 40 anjinhos. E sempre foi muito emocionante. Logo do dia 31 de maio é o dia do meu aniversário. Então sempre foi uma data ainda mais importante do que é para mim. Porque eu acho que era o maior presente que eu poderia ter, que eu tenho até hoje, é de ter nascido nesse dia tão especial, que para mim desde pequena sempre foi. Eu sempre me emocionei muito. E é como se a gente estivesse aqui coroando, como se Nossa Senhora fosse coroada no céu. Meu nome é Fernando José e eu queria contar a minha experiência de cristão católico aqui em Macau. E como o mês de maio na nossa cidade é intenso, é muito bem participativo. E eu digo que eu tive uma das graças de Nossa Senhora, uma das graças maiores, de logo na minha pré-adolescência, logo quando eu comecei a minha caminhada de paroquiano, participar do mês de maio. E nessas participações eu conheci Colô, Maria de Fátima, Dona Hilda, que eram as senhoras responsáveis por conduzir o mês de maio e, consequentemente, conduzir a coroação de Nossa Senhora no final do mês com as meninas que iam coroar. E nos meus 12, 13 anos, eu sempre acompanhava o mês de maio e achava bonitos os cantos, achava bonitas as ladainhas, aquelas senhoras com as vozes sempre entoadas ali do lado da igreja, um velho órgão antigo que tinha, não existia aqui em Macau ainda para nós o órgão eletrônico, os teclados, então era um velho órgão que tinha na igreja, eu achava aquilo muito bonito. Então eu fui me entrosando com essas senhoras, né, achando bonito, e quando começava os ensaios com a jovem que ia ensaiar, eu sempre estava ali pertinho, como curioso, vendo o Dedé de Seu Dudu, que naquele tempo era ele que tocava no órgão, né, para acompanhar a jovem que ia coroar. E nisso eu fui fazendo amizade com as senhoras, fui aprendendo o hino da coroação com elas e aprendendo também a tocar no órgão, o órgão antigo. E aí, para minha surpresa, Colô, que era uma das responsáveis pelo mês de maio pela coroação, uma jovem que se chama Fátima, que morava na casa dela, foi uma das primeiras moças que eu acompanhei para coroar Nossa Senhora, ensaiando. E ela me pedia que daí em diante eu fosse responsável para ensaiar com essas moças, que era para coroar Nossa Senhora. Logo depois, os padres que chegaram me pediram para que, de 2 em 2 anos, ou de 3 no máximo, colocasse também outras jovens que queriam ter a oportunidade também de coroar Nossa Senhora. As mães me procuravam todos os anos, a partir do mês de março para abril, para começar os ensaios. Eu digo para mim que sou um privilegiado de ter sido escolhido por essas senhoras que me pediram para continuar, logo depois delas, continuar essa responsabilidade. E como nós sabemos,
o mês de maio para nós cristãos católicos é um mês muito significativo. Então aqui, como Macau é uma terra de tradições, não podia ser diferente. Terços, ladainhas, e no final, encerrando o mês de maio, a grande coroação que tem a tradição da igreja de coroar Nossa Senhora. E então eu fiquei responsável até há uns anos atrás, era responsável de ensaiar com as jovens, preparar essas jovens, ensaiá-las para o grande momento do encerramento do mês de maio, a coroação de Nossa Senhora. Hoje nós temos os teclados, que facilita muito a vida da gente. Mas logo quando eu comecei a ensaiar com as meninas, era num órgão antigo que tinha na igreja. Esse órgão era pedal, funcionava a ar, a gente pedalava, né? E às vezes a gente sentia muita dificuldade, a distância que estava o órgão para a menina que ia coroar. Mas isso também nunca impediu de abrilhantar o final do mês de maio. Cada ano que eu ia preparar a jovem era uma experiência única, uma grande bênção preparar essas jovens, uma responsabilidade grande, porque dia 31 de maio é um dia assim especialíssimo, um dia ímpar, onde a igreja fica super lotada, todos esperando por esse momento da coroação de Nossa Senhora. E depois de Nossa Senhora, é claro, quem chamava a atenção era a jovem com sua voz, que ia brilhantar o final do mês de maio, dar esse tom de encerrar o mês de maio com chave de ouro. Então a minha responsabilidade era muito grande de preparar essas jovens que tinham a honra de coroar Nossa Senhora, muita emoção, algumas até muitas terminavam chorando depois de coroar Nossa Senhora, suas famílias. E hoje eu digo que de algum tempo para cá, por força maior, por motivo de saúde de minha mãe, eu já não ensaio mais com as meninas, já tem outro grupo que assume essa responsabilidade. E eu agradeço muito a Deus e a Nossa Senhora, todos esses anos, mais de 20 anos, tendo esse privilégio de preparar as jovens para coroar Nossa Senhora no final do mês de maio. Sou muito agradecido a Deus, aos padres que passaram por Macau, que sempre confiaram essa tarefa a mim, às senhoras Colô, Maria de Fátima, Dona Hilda, que hoje já estão no céu, com certeza, pelo trabalho que fizeram, e também pela confiança delas em me entregar esse cargo de ensaiar com as meninas. Né? E a todas as mães, de todas as coroantes, de todos esses anos, que confiaram suas filhas aos meus cuidados, a responsabilidade de encerrar o mês de maio, aquele grande evento que nós temos em Macau, que é a coroação de Nossa Senhora. Deus abençoe a todos e Nossa Senhora continue abençoando a todos os macauenses, a todas as jovens, a todos aqueles que no passado foram responsáveis por esse mês de maio pela coroação de Nossa Senhora. Obrigado. Permita que coroemos. Como não se emocionar com esse poema em forma de canção? Quantas meninas, assim como eu, tiveram a alegria de subir no altar da nossa igreja matriz e coroar Nossa Senhora ao longo desses 100 anos? Olá, eu sou Alice Martins e eu estou aqui para compartilhar com vocês da experiência, do privilégio que eu tive de coroar Nossa Senhora da Conceição. Aos 10 anos, no ano de 1972, eu recebi esse convite da minha professora do primeiro ano primário. Ela se chamava Antônia Xavier de Menezes, Dona Toinha. Naquela época, os professores eram também os leigos engajados e responsáveis por fazer todo o trabalho da Capela de São Sebastião, lá em Barreiras, onde nasci e me criei. Já no final da década de 70, para início da década de 80, os primeiros anos de 80, eu precisei vir conviver mais aqui em Macau para continuar meus estudos e recebi o convite para coroar Nossa Senhora da Conceição aqui na Igreja Matriz. Na época, o grupo de cântico de Maria Cabral, de Colô Santana, Dona Hilda, Dona Luísa Canuto, tinha Dona Maria Nazaré, tinha Usal,
Acho que tinha mais alguém, não estou lembrando agora o nome. E esse grupo, durante 5 anos, me fez o mesmo convite para coroar Nossa Senhora. Oi, pessoal. Me chamo Nayara Kelly. Hoje eu venho falar aqui sobre a honra de ter coroado Nossa Senhora. E o meu convite iniciou, eu era do grupo de oração, fazia apresentações com dança, cantava, e minha avó era da confraria de São José e Coração de Jesus, muito amiga de Colô Santana. E Colô Santana fez esse convite à minha avó para que eu pudesse coroar a Nossa Senhora. E convite aceito, a gente foi iniciar os nossos ensaios, que foi justamente com Colô. Todas as tardes eu ia para a casa dela, na Marechal Deodoro, a gente ensaiava na calçada. E ela passou todo esse período me ensaiando. Quando ela não podia, Hilda fazia os ensaios. Olá, eu sou Lorena. Estamos aqui nesse centenário da belíssima imagem de Nossa Senhora da Conceição, que eu tive a graça de coroá-la nos anos de 2008 e 2009, né, a convite da minha amiga Clara de Assis. No ano de 2007 foi o meu aniversário de 15 anos, e aí eu tive a oportunidade de cantar uma música durante a missa, e Clara viu, me chamou, né, achou que daria certo fazer a coroação do ano de 2008. Foi uma experiência muito, muito, muito marcante. Até hoje, me lembro com muita gratidão, com muita felicidade. Às vezes eu penso que eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, para ter feito de uma forma ainda melhor, ainda mais memorável. Mas quem fez o ensaio comigo foi Fernandinho, que chegou a me mandar a letra também junto com Clara, a letra escrita. Eu já estava morando em Natal, no ano de 2008 eu fui morar em Natal, mas vim para a coroação, obviamente, para esse momento tão bendito assim, em minha vida. Cheguei, acabou que o ensaio mesmo, assim, pessoalmente, com o teclado, com o próprio Fernandinho, pessoalmente, acabou sendo só no final de semana mesmo da coroação, mas foi tudo muito bom. Me recordo que eu tinha uma certa dificuldade com as primeiras notas. Eu até hoje considero uma música muito difícil de cantar. Ela começa numa nota alta, desce para uma nota muito baixa e depois sobe, né? Então, eu tinha esse receio de sair da nota logo no início. E lembro que Fernandinho sempre dizia isso, assim, para se concentrar, como se cada estrofe fosse a primeira. E consegui romper essa dificuldade. Foi muito bom, uma experiência assim que eu não tenho nem palavras para descrever. Olá, pessoal. Meu nome é Manuela. Vou falar um pouco sobre a minha experiência, a minha trajetória coroando Nossa Senhora. Lá na minha comunidade, em Tambaú, eu coroava desde pequena. Padre Lenilson, na época, me chamou para coroar na matriz. No ano seguinte, houve uma troca de padre. Aí a minha mãe foi conversar com o Padre João para me coroar Nossa Senhora na matriz. Ele falou que eu era muito pequena, eu tinha de 9 para 10 anos, aí ele pediu para me esperar, para me ver como era a coroação na época, para no ano seguinte coroar. Em 2016 eu coroei, tive a honra de coroar Nossa Senhora, em 2017 também. Olá, me chamo Maria Luísa e eu coroei na matriz durante 3 anos. E a minha trajetória começou na minha capela, onde eu cresci ativamente na Quixaba, com a participação. E lá sempre havia necessidade de ter alguém que coroasse, porque era muito raro as pessoas quererem cantar. E aí, a minha primeira experiência foi lá, na Quixaba, onde Padre João já tinha comentado a possibilidade de, no ano seguinte, eu fazer parte e coroar na matriz. E aí, no ano consecutivo, Fernandinho foi quem entrou em contato comigo e fazemos a preparação. Foi uma oportunidade que eu me senti muito lisonjeada. É uma honra, para mim, e acredito que para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer essa experiência na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé. Para falar
da forma dos preparativos, normalmente era quase sempre a mesma coisa, né? A gente precisava aprender o hino da coroação, a vestimenta da gente, a minha vestimenta era quase a mesma coisa do anjo. A diferença era que a gente não colocava asa, mas a roupa era a mesma roupa que os anjos vestiam. E, como sempre, íamos de tarde para a igreja para fazer aquele ensaio, para a gente ficar posicionados, ver que a nossa altura em relação à imagem e cantar o hino. Eu tenho a lembrança do primeiro ano. A minha professora, quando mandou eu cantar, a voz não saiu. Acho que deve ser problema mesmo de ansiedade, emoção. E ela falou com uma mãe, uma mocinha dele, Mão com Mel, a Maria Alice. E quando se aproximou a hora de a gente se arrumar, mamãe me arrumar para ir para a igreja, graças a Deus, deu certo. Na época, nos primeiros anos, a gente não tinha acompanhamento nenhum de instrumento, não tínhamos microfone, era somente a voz. Mas aqui, na Igreja Matriz, eu já era acompanhada por Dedé, de Seu Dudu, no órgão. Acredito, acho que o órgão era da igreja. E também tínhamos o microfone, né? Claro que não é aquele microfone, não era o microfone como o de hoje, que já facilita mais. Tinha uma certa dificuldade. Eu me lembro que, às vezes, eles tinham dificuldade de saber como que vai colocar o microfone. A gente com aquela roupa mais sedosa, e às vezes ficava escorregando. E tenho uma lembrança grande de Padre Inácio, que era o padre da época. Quando ele chegou no momento do ensaio, que percebeu essa dificuldade de como colocar o microfone, aí ele disse assim: Alice não precisa de microfone. Eu entendi, realmente eu entendi o que ele estava querendo dizer. Naquela época eu alcançava tons mais altos, tons mais agudos. E um outro ponto que ajudou que ajuda ainda, é a nossa acústica. Muito boa, né? A acústica da nossa igreja. A gente ensaiava, tanto Colô como Hilda me acompanhava. Elas passavam as letras e quando estava próximo ao dia da coroação, aí Fernandinho entrava na parte do órgão, né? Ele fazia o toque, que antes era órgão, hoje é teclado. Ele passava para mim. Até o dia da coroação a gente ficava ensaiando após as novenas. E esse período todo eu coroei por volta de uns 4 anos, com acompanhamento deles, dessa equipe me ensaiando. Daí chega aquela preparação do grande dia, né? Aí, quando já estávamos nessa reta final, a minha avó, Dorinha de Venâncio, queria deixar esse momento ainda mais lindo, né? Para honrar mais ainda Nossa Senhora, e procurava Romildo da banda na época, se não me engano era Impacto Musical, para fazer a locação da fumaça, que era para na hora da coroação ter a fumaça, cair aquele chuveirinho de isopor, e em especial ainda tinha o pombo, né? Que a gente ainda ia atrás desse pombo com Genilda, e Genilda nos conseguia esse pombo. Me recordo, inclusive, né, do vestido que eu usei. Foi feito pela minha mãe, a minha mãe que costurou. Era um vestido bem simples, branco, cetim, com uma fita azul. Eu não sou muito de enfeite, de muita pompa, assim, com relação à arrumação própria. E aí eu pedi que fosse assim mesmo, simples, tanto com relação ao meu cabelo, com relação à minha roupa. A minha preocupação era que a coroação em si chamasse mais atenção do que a forma como eu estava vestida
como estava o meu cabelo. Eu lembro que eu não passei maquiagem no primeiro ano, né, o ano de 2008. Me recordo também que no ano de 2009 eu senti muito mais o peso, apesar de já ter coroado em 2008 e já vi pelo segundo ano cantando, né, com o grupo Anjos de Luz. Apesar de eu morar em Natal, eu sempre vinha para participar, né, das missas, dos feriados. Apesar disso, eu senti um peso muito maior no ano de 2009. Na minha cabeça, por isso que eu falei que gostaria de ter a maturidade de hoje, né, para me concentrar muito mais no ato da coroação em si. Mas eu me lembro dessa preocupação, assim, de as pessoas já esperarem muito porque eu já cantava, porque já tinha coroado no ano anterior. E eu tive essa preocupação de decepcionar. E aí lembro que estava bem mais nervosa que no primeiro ano. No segundo ano também já fui um pouco mais arrumada, né, mais preocupada com a imagem também. Me lembro que chorei muito no final, tanto pela emoção do momento, que é um momento muito emocionante, mas também pela pressão, né? Como eu falei, eu tinha essa preocupação. E também porque teve uma pequena falha no microfone, nós usávamos aquele microfone, esqueci o nome, mas acabou que houve uma falha e precisou que alguém ficasse segurando o microfone. Mas assim, não tirou a beleza do momento, né? A imagem belíssima de Nossa Senhora estava lá, brilhantando tudo, né? Não tinha como o momento ficar feio. Sobre a minha preparação, eu já sabia música, pois já tinha coroado desde pequena. Escutava a minha mãe e a minha tia cantar. Tive também vários ensaios com Fernandinha e com Zé Neto. Quando eu vim para Macau, não foi tão complicado assim, porque eu já havia aprendido canto, já sabia, por já ter coroado lá, mas foi algo que necessitou de mais empenho. E foi onde começou, né, a minha preparação com o Fernandinho, que sempre foi muito paciente, sempre foi muito detalhista e muito atencioso. E aí nós começamos em torno da preparação de um mês e meio, antes da data da coroação, onde nós fizemos ensaios semanais para que eu pudesse pegar o ritmo, questões de afinação, e também tem sido meu primeiro contato com tudo isso. Então, eu acredito que, além de vencer os desafios de você vencer a vergonha, vencer o medo, ainda teve as questões técnicas de você aprender como se portar, usar o microfone e tudo mais, o seu tom de voz, a música. Então, assim, todo o contexto foi um desafio em questão de preparação. Eu agradeço muito a ele por ter sido atencioso e isso fez toda a diferença na minha preparação, tanto pela preparação técnica quanto pela preparação emocional, porque a gente precisa se preparar para viver esse momento. Cada ano, esse dia de coroar Nossa Senhora da Conceição, posso resumir como momento único. É único que eu falo porque mesmo eu tendo coroado por 10 anos, 5 lá na Capela de São Sebastião e 5 aqui na Matriz, era sempre emoções diferentes. Eu vou citar algumas aqui. Como eu já falei, teve esse primeiro momento que a voz faltou, mas que no momento certo voltou. Outra coisa que é forte na minha lembrança é que durante os 10 anos eu não me alimentava nesse dia. Eu não tinha fome, tinha uma outra coisa muito bonita e de muita emoção e comoção também. Nos primeiros anos, as portas da igreja se abriam, eu já pertinho de Nossa Senhora. A gente vendo de lá o povo entrando na igreja. Isso também mexia, uma sensação muito boa. E, por fim, como num sentimento mesmo de realização e de
leveza. E a última estrofe, das 4 estrofes que eu aprendi a cantar com a minha professora, sempre no finalzinho do primeiro verso, da última estrofe, as outras 3 eu não me ouvia mais. Quando eu colocava a coroa na cabeça de Nossa Senhora, eu não me ouvia mais. Eu ouvia o sino, eu ouvia as palmas, eu ouvia os fogos, mas era uma leveza tão grande no meu coração, com aquela sensação de ter contribuído, ter tido o privilégio, que é um privilégio, né? De contribuir para exaltar a Mãe de Jesus aqui na terra. E eu agradeço ao meu Deus e a Nossa Senhora pelo resto da minha vida. Sou grata. Muito obrigada, meu Deus e minha Nossa Senhora. E chegando ao grande dia, vinha aquela emoção muito grande, né? Dava aquele friozinho na barriga. E lembrando que um dos anos estava na reforma da igreja matriz e a coroação foi no Laios. E faltando 10 dias para o momento da coroação, infelizmente eu machuquei o pé, quebrei o pé, fui com o pé engessado. No caso, eu ainda tive que colocar um pino no pé para o momento da coroação. E minha mãe fez aquela organização nas carreiras, colocou uma almofadinha para que eu pudesse colocar o pé para coroar. E aonde eu coroava era um pouquinho bem mais alto, porque a gente ficava em cima de estilo umas escadas. Mas foi um momento de mais aprovação, foi um momento lindo. Foi esse momento que, mesmo faltando 10 dias para o dia da coroação, mas deu tudo certo, foi um momento lindo. E sou muito grata a Deus por ter a honra de ter coroado Nossa Senhora durante todo esse período dos 4 anos. Foi a realização de um sonho de infância. Quando eu era criança, eu fui anjinho, alguns anos, tanto quando eu era bem pequena, quanto já maior, assim, com uns 11, 12 anos, ainda cheguei a ser anjinho de Nossa Senhora, anjinho do mês de maio. E tinha esse sonho, né? Nós ali participamos da coroação, acho que toda menina tem esse desejo, né? E recebi essa graça de coroar a imagem de Nossa Senhora. E depois, em alguns anos seguintes, coroei a imagem também de Nossa Senhora do Rosário, também recebi essa graça. A nossa linda imagem de Nossa Senhora do Rosário, que fica na matriz, foi nos anos de 2010 e 2011. Então, passei por essa experiência, que é uma bênção de Deus, essas 4 vezes. No dia, assim que terminou a missa, que ia começar a coroação, eu estava muito nervosa, ansiosa para começar. Aí eu subi no altar, olhei para Fernandinho e lembrei do que ele falava nos ensaios, que estaria só eu e Nossa Senhora. Ali todo mundo se calou e eu me imaginei no céu. Foi uma honra para mim coroar Nossa Senhora. A respeito do dia, né, do tão esperado dia, foi uma preparação emocional, né, uma preparação técnica para que tudo ocorresse bem nesse dia. Com tudo isso, é inevitável a gente não se sentir nervosa, não se sentir apreensivo. Até porque a gente está tendo uma grande responsabilidade de um momento onde tanto é importante para nós participar daquela experiência, quanto para todo mundo, onde o mês mariano a gente tem a tradição de coroar Nossa Senhora. Então, é uma grande responsabilidade. Apesar disso, do medo, dos anseios, eu cheguei a me questionar se eu seria capaz, né, de cantar numa multidão de pessoas, mas aí a minha mãe, que estava comigo todos os anos, ela sempre falou, se Deus te deu a oportunidade é porque você é capaz de realizar. Ela falou, não se importe com o nervosismo e tudo mais. Quando você for entrar, esqueça tudo e fixe somente em Nossa Senhora. E dali foi exatamente o que eu fiz no momento. Eu fixei nela e foi onde, por um momento, parecia que eu estava sozinha naquela matriz. O dia foi muito especial, muito marcante.
com certeza é uma experiência que eu sempre vou levar para toda a minha vida e contar para as pessoas em todas as oportunidades que eu tiver de cantar. Tanto a gente lá, né, que é impossível você viver o momento e não se emocionar, e não chorar, e não pensar nas inúmeras dificuldades que você teve para estar ali e no real significado que aquele momento tem para a nossa fé, para a Igreja Católica, por estar coroando a Mãe de Jesus. Então, foi algo muito significativo e muito marcante na minha vida. O meu último ano foi num período muito difícil e muito delicado que nós estávamos vivendo, que foi o período da pandemia, onde exigiu ainda mais todo um empenho da equipe, principalmente porque era um momento onde a gente não podia ter contato físico. E aí veio a questão e a possibilidade de fazer a coroação transmitida via live, onde foi um momento muito delicado. E foi o primeiro ano onde a gente teve que simplesmente assistir por telas um momento tão especial. A importância desse momento na minha vida foi meio que um divisor de águas, porque eu sempre fui muito ativa na igreja, né? Eu sempre participei de todas as coisas, desde muito pequena. Mais precisamente, a experiência com Nossa Senhora foi a minha primeira vez. E onde eu vi que realmente Nossa Senhora tinha um propósito, foi uma experiência que ressignificou totalmente a minha vida de fé e a minha devoção a ela. Porque eu não era tão próxima, eu não tinha tanto essa afinidade, e eu justamente acho que Nossa Senhora tem esse propósito de lhe escolher por algum motivo, por um propósito dela, para que você intensifique a sua vida de fé. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Após essa experiência, eu intensifiquei e mudou totalmente, assim, ressignificou a minha visão, porque eu já acreditava, tinha muita fé, só que a partir daí eu me tornei devota de Nossa Senhora e tenho visto a intercessão dela em todas as áreas da minha vida. E a partir disso eu entrego todas as minhas metas, os meus sonhos para a intercessão dela. E é uma experiência que, se você tiver a oportunidade de viver, eu aconselho que você jamais hesite, porque da mesma forma que Nossa Senhora teve um propósito na minha vida de fé, na minha devoção, na minha vida espiritual, com certeza ela vai ter um propósito na sua vida também. E como é bom ser filho de Maria, né? Como é bom a gente acreditar, a gente crer e a gente dar a importância que ela merece. Afinal, ela é nada menos do que quem carregou o Salvador no seu ventre. Esses são alguns relatos de uma história de 100 anos. Muitas coisas aconteceram entre 1925 e 2025, e é importante sabermos como tudo começou. Você sabe quem foi o padre que nos deu esse presente? Meus queridos irmãos e irmãs da nossa amadíssima paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Macau, aqui venho a convite da PASCOM com muita alegria para compartilhar com vocês algumas páginas da longa história do mês de maio em Macau, mês de Nossa Senhora, mas especialmente daquele grande símbolo do mês mariano que nós temos, que é a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que agora este ano santo, ano da esperança, completará 100 anos entre nós. São 100 anos em que ela é aquela que preside as celebrações do mês de maio na Igreja Matriz. E é para nós um símbolo que nós temos tanto carinho, tanta estima e que nos representa tanto. É como se o olhar daquela imagem fosse como um espelho da nossa própria história. Quantas pessoas foram batizadas diante dela, quantas foram casadas, quantas pessoas rezaram, consolaram-se com aquele olhar tão maternal e direcionado para o céu que sempre nos conduz para as coisas do alto, as coisas de Deus. Para recuperarmos essa história, repassarmos páginas desse belíssimo livro, precisamos retroceder um pouco. Nós sabemos que a primeira imagem de Nossa Senhora da Conceição que chega a Macau e é venerada é a imagem primitiva, vinda da ilha de Manuel Gonçalves, que por muito tempo ficou no altar-mor da Igreja Matriz. O altar de madeira, de jacarandá, foi o primeiro altar que incendiou
em 1908, salvando-se a imagem de Nossa Senhora e o Santíssimo Sacramento. Na época já existia a imagem dourada que hoje preside o altar-mor. No entanto, ela não ficava na igreja. Ela era propriedade da família do Monsenhor Jacques Honório, porque foi adquirida, os recursos para que ela chegasse a Macau foram doados pelo seu pai, o seu Francisco Canuto. Ela veio do Porto, foi esculpida no Porto, na Casa Estrela, mas ela veio para Recife. E de Recife veio para Macau. Então, ainda quando o altar incendiou-se, a imagem que presidia o altar e as celebrações do mês de maio, era a imagem primitiva. Então, em 1909, conclui-se o novo altar, aquele que conhecemos, visto que pegou fogo o antigo, que depois foi reproduzido em Buranas para que ficasse a memória de como era o altar anterior da Igreja Matriz, na capela de Buranas, está lá uma espécie de réplica em menores proporções. Mas aí o Monsenhor Honório, era o seu primeiro paroquiato, conseguiu uma planta de um padre da Paraíba chamado Odilon, Padre Odilon Coutinho, sepultado em João Pessoa na Igreja do Carmo. Na época estava sendo também edificado o Santuário do Sameiro em Braga, em Portugal. Então, inspirado no altar do Sameiro, foi desenhado o altar que hoje se encontra na Matriz, com um detalhe histórico interessante. Naquela época era o advento desses altares em alvenaria. Então, tiveram um entendimento, o Monsenhor Honório com o Padre Odilon Coutinho, de produzir o altar com nicho para uma imagem grande, imponente, que deveria posteriormente ser comprada. Então, quando o altar foi edificado, a imagem primitiva já não mais voltou. Foi então que a imagem dourada foi para o altar-mor, permanecendo de 1909 até 1925. Então, vamos agora entender como é que se dá a chegada da grande imagem que há 100 anos está entre nós. Naquela época, estavam em plena atividade as fábricas de imagens de gesso, que era uma novidade, e foram iniciadas em Paris. A grande precursora da fabricação dessas imagens é a empresa chamada La Statue Religieuse, que encerrou suas atividades em 1953. Então, naquela época, antes de 53, na primeira metade do século XX, também se havia o advento dos altares em alvenaria, as imagens estavam começando a chegar às nossas igrejas, como hoje temos muitas delas espalhadas, nesse novo estilo, um estilo mais próximo da aparência das pessoas, bem diferente um pouco do barroco, das imagens já setecentistas, do barroco que tínhamos em nossas igrejas, do século XVII, XVIII, como a nossa própria Nossa Senhora da Conceição primitiva. Então, coincide a época do advento dessas imagens. E um padre muito querido nosso, ordenado em março de 1924, o Monsenhor Paulo Herôncio de Melo, que quando foi ordenado foi para Mossoró. Ele só vai para Macau em 26, mas em 24 ele vai a Macau para dar uma conferência sobre a bula Infinita Dei Misericórdia, que era a bula do jubileu daquele ano santo. E vendo a imagem, melhor, vendo o altar com o nicho grande, a imagem dourada, que parecia desproporcional, vem a ideia de comprar, de conseguir uma imagem maior. Então, ele não era o pároco de Macau. E o Monsenhor Honório, que tinha grande influência em toda a região, a essa altura já estava em Açu e conhecia revendedores de imagens no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Casa Sucena, que importava imagens tanto de Portugal quanto de Paris e trouxe para o Brasil muitas belas imagens, como algumas que temos entre nós na Igreja Matriz até hoje, graças a Deus. Então, houve a ideia de providenciar uma Imaculada maior, compatível com a grandeza do altar, que coubesse melhor naquele nicho. Então,
é feito um pedido à Casa Sucena para que essa imagem viesse da França para Macau. Então foi comprada no Rio, mas fabricada na França pela empresa Delin Frères, os irmãos Delin. E ela chega até nós em maio de 1925, no Ano Santo. Como este é o Ano Santo da Esperança, aquele Ano Santo foi o ano cujo tema era da infinita misericórdia de Deus. Um ano bem singular para a nossa história, porque também naquele ano o Papa era Pio XI, o Papa das Missões. No mês de maio em que chega a imagem a Macau, ele canoniza Santa Teresinha e São João Maria Vianney. Então, é nesse ano de 1925 que a imagem chega e assume o nicho central do altar-mor. Nesse instante, a imagem dourada ela desce e é levada para Barreiras pela família do Monsenhor Honório, que não era pároco de Macau mais. Fica lá em Barreiras até 1952, enquanto a imagem grande, essa que nós comemoramos o centenário, permanece no altar. Quando o Monsenhor Honório vem para o seu segundo paroquiato, em 1938, a imagem grande permanece no altar e ele tinha uma imensa afeição por ela também por causa da sua beleza conjugada com a própria austeridade. Uma imagem simples, mas encantadora e também, compreenda-se bem, enquanto ao sentido sedutor, ela traz para si o olhar de quem a contempla. E o Monsenhor Honório permanece com esta imagem no altar até 52, quando, por ocasião das suas bodas de ouro sacerdotais, sua família tem a ideia de trazer de volta para o altar aquela mesma que foi trazida, custeada pelos esforços do seu pai. Então ela vem participar das festividades e permanece no altar como está até hoje. Aquela grande desce para uma coluna e ficou ao lado do altar durante muitos anos. Depois foi para o batistério, ficar junto à pia batismal, e também passou uma época na sala da casa paroquial com o Monsenhor Honório, onde ele celebrava suas missas privadas. No entanto, nunca ela deixou de ser a imagem utilizada no mês de maio. Durante todo esse tempo, nos meses de maio, ela volta a compor o cenário do altar para ser coroada. E é a ela que nós dirigimos as nossas homenagens, o nosso carinho, a fim de que a nossa Mãe do Céu, através daquela imagem, seja honrada por nós. E cada um de vocês que está vendo-me falar nesse instante, com certeza recorda de uma coroação, de uma procissão, de um momento, porque também durante as festividades de dezembro, era ela que era conduzida na procissão. A Irmandade da Conceição a conduzia com todo zelo, com extraordinário zelo pelas ruas de Macau, até o final do paroquiato do Padre Inácio. É com o Padre Murilo que vem para a procissão a imagem primitiva, aquela imagem pequena, preciosa, que conhecemos muito bem. Mas mesmo com essas idas e voltas, com a imagem dourada, com a imagem primitiva do trono da coroação, desde que chegou até hoje, a grande imagem nunca desceu. Nessas idas e voltas da história, vai para o altar, sai do altar, vai para a procissão, deixa a procissão, mas não deixa os corações, não deixa o interesse filial dos macauenses que, em grande maioria, tem por essa imagem tanto carinho que não vão à igreja sem saudá-la. Os pés da imagem rapidamente se desgastam, perdem a cor de tantas pessoas que passam lá suas mãos e, num gesto filial, carinhoso e devoto, beijam-nas depois de ter passado ali. Onde quero chegar? A imagem também desgastou-se com o tempo, no seu aspecto, nas suas pinturas, e precisou muitas vezes ser renovada.
talvez não muitas, mas pelo menos umas 4 vezes. Eu conheço, pelo contato que tive com pessoas da história e que me passaram estas histórias que hoje transmito, mais ou menos umas 4 vezes ela foi restaurada com esta que está sendo agora, para voltar no dia 1º, gloriosa para os braços dos seus filhos em Macau. Mas ela já foi restaurada por Inaura Montenegro, também pelo professor Manuel Montenegro, e também em 2005, no mês de janeiro, sob os cuidados e a ordem do nosso então pároco, Dom Edilson Nobre, o padre Edilson Nobre, me encarregou de renovar a pintura da imagem. Então foi a última vez, para que agora, depois de 20 anos, José Neto, tão conhecido nosso como Netinho, está devolvendo à imagem uma beleza agora muito maior, com novas técnicas, uma capacidade artística admirável, e devolverá a imagem mais uma vez para o encanto dos nossos olhos e a emoção dos corações. 100 anos se passaram e muitas gerações viveram experiências de fé e esperança diante desta imagem. É nosso compromisso, nosso dever como cristão católico e devotos da Virgem Maria dar continuidade a essa linda história de devoção, para que as futuras gerações possam conhecê-la e dar continuidade com todo o zelo que nossa Mãe e Rainha merece. E este ano nós louvamos a Deus por nos ter dado, através do Monsenhor Paulo Herôncio e através do Monsenhor Honório, este grande presente, esta imagem de Nossa Senhora tão bela, que para nós é a expressão clara, segundo a beleza da arte, daquela que é a causa da nossa alegria, que um dia mesma falou, doravante, todas as gerações chamar-me-ão bem-aventurada. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, que celebramos em maio, coroamos com tanto gosto, ela é como que um tabernáculo das nossas mais saudosas e amorosas lembranças. Quantas e quantas pessoas, olhando a imagem ser coroada dia 31, lembram-se de que na sua infância estiveram ali no altar como anjinhos. Quantas hoje que são mães de família, até avós, coroaram a imagem de Nossa Senhora. Quantas vezes esperamos todos, enchemos os pulmões para cantar Maio termina entre preces. Quantas lágrimas rolaram dos nossos olhares, emocionados, embevecidos pela beleza daquela cerimônia que até hoje consegue juntar aos pés daquela imagem os nossos corações devotos. Bendito seja Deus, bendita seja a Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição, que fez de Macau um trono para o seu reinado. Benditos sejam os corações de cada um de vocês, de cada um de nós devotos. Bendito seja Deus pela graça de pertencermos à Igreja de Jesus Cristo e de termos Nossa Senhora como nossa mãe. Um feliz e santo mês de maio a todos. Mês de canto e de flores, maio ditoso findou, mas não cessem os favores que teu carinho otorgou. Um terno adeus de saudade te dão hoje os filhos teus. Adeus, ó Mãe de bondade, Rainha do céu, adeus. Adeus, ó Mãe de bondade, Rainha do céu, adeus.